Olá pessoal, meu nome é Rafael e eu vim aqui apresentar para vocês então hoje duas funções da linguagem de programação C, que é o printf e o scanf. O printf e o scanf são funções de fluxo. O printf é uma função de fluxo de entrada e o printf é uma função de fluxo de saída e o scanf é uma função de fluxo de entrada. Essas duas funções pertencem a uma biblioteca. Para que a gente possa utilizar ela dentro do C, nós temos que invocar uma biblioteca onde essas funções estão construídas. A biblioteca padrão, então, para a utilização do printf e do scanf, é a biblioteca já declarada aqui, stdio.h. Então vamos começar fazendo um exemplo para a construção do printf, que é uma função de fluxo de saída de dados. Então eu quero sair com dados do meu sistema, ou geralmente para um terminal, ou para a tela do computador, eu quero exibir uma mensagem ou o resultado de alguma operação que eu realizei. Então eu chamo a minha função printf, printf, abro parênteses, fecho parênteses, ponto e vírgula. Fechei o meu comando do meu printf. Somente isso daqui não me retorna nada. Provavelmente, se eu compilar o meu programa nesse momento, essa função vai me retornar um erro. O que eu preciso passar, então, para a função é um parâmetro. Um parâmetro padrão que geralmente utiliza para o printf é mandar uma mensagem para o usuário, uma mensagem por console. Essa mensagem, se eu vou escrever uma mensagem ou um texto, eu tenho que passar essa mensagem entre aspas. Então, eu vou construir aqui a minha primeira função de saída, minha primeira impressão no console. Quando a gente estuda programação, essa primeira mensagem em qualquer livro de programação que vocês encontrarem, geralmente será o Olá Mundo. E aqui eu vou substituir então o Olá Mundo pelo Olá if. Tá? Então está aqui construído, printf, abre parênteses, abre aspas, Olá if, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Quando eu compilar o meu programa, eu tenho impresso então aqui na tela, Olá if. Tá? Então aqui a mensagenzinha formatada na minha saída. Essa mensagem de saída, ela pode também conter a impressão de dados de variáveis que vão complementar a minha mensagem. Então para isso a gente segue para o scanf. O scanf é uma função de fluxo de entrada de dados, ou seja, eu quero que dados externos ao meu programa façam parte dele agora, como por exemplo a leitura de um nome, a leitura de uma idade, a leitura de um número, de um valor. Então eu vou trazer essa informação para dentro do meu programa através do scanf. Então, primeiro eu vou criar aqui uma variável qualquer, então eu vou criar uma variável primeiro, uma variável do tipo inteira. Então, variáveis do tipo inteira são variáveis, eu declaro ela como int, eu vou declarar aqui, por exemplo, a variável idade. Então, eu quero uma idade, idade é inteira. Por que idade é uma variável do tipo inteira? Eu não posso ter 32 anos e meio. Ou eu tenho 32 anos, ou eu tenho 33 anos, né? Então, a idade pode ser um número inteiro. Então eu vou utilizar o mesmo comando que eu já tinha utilizado para o Olá if, para o printf. Eu vou mandar uma mensagem para o console, então, para o meu usuário, perguntar a ele qual é a idade. Então eu vou utilizar o printf, qual a sua idade. 2 pontos, crio um espaço. E agora eu desejo, então, que o meu usuário informe essa idade. Eu utilizei a função printf como um fluxo de saída, e agora eu preciso utilizar o scanf como um fluxo de entrada. Então, eu chamei minha função scanf, abri parênteses, fechei parênteses, ponto e vírgula. Dentro dos parênteses, eu tenho que indicar o formato da minha leitura. Então, eu preciso indicar para o programa, ou indico para a minha função, como parâmetro da função scanf, entre aspas, qual é o formato desse dado, ou seja, que tipo de dado eu vou ler. Tá? Para cada tipo de leitura de dado, é um detalhezinho que nós precisamos arrumar dentro da função scanf. Por exemplo, para que eu leia um número inteiro, eu posso utilizar, por exemplo, o %d. Então, para mais detalhes
dos formatos de leitura, vocês podem consultar o livro que é disponível na biblioteca, o curso C completo e total, e vocês vão encontrar todos os detalhes desses formatos de leitura, né? Desses formatos de variáveis. Então, %D eu vou utilizar para fazer leituras de variáveis do tipo inteiras. Então, eu passei o formato, coloco uma vírgula, então eu tenho aqui, né, scanf, abro parênteses, abro aspas, %D, que é o formato da variável que eu vou ler, fecho aspas, vírgula, e agora eu preciso falar aonde eu vou gravar esse valor, ou seja, meu usuário vai digitar uma idade. Essa idade precisa ir para algum lugar, e esse lugar é a minha variável idade. Então eu chamo essa variável idade através do e-comercial. O e-comercial, na linguagem de programação C, indica o endereço. Quando a gente está trabalhando com programação, lembre-se que nós estamos trabalhando com posições de memória, né? Aqui dentro da nossa linguagem para acessar essas variáveis. Não tem como acessar a variável idade, né? Idade aqui é apenas um nome para que eu consiga acessar essa posição de uma forma mais agradável. Então eu coloco o e-comercial e ele vai chamar o endereço de idade. Então eu passo o nome da minha variável. Nesse momento, o meu programa vai ficar aguardando que o usuário digite alguma coisa, pressione o Enter, e o resultado dessa variável será armazenado, então, o resultado digitado será armazenado na variável idade. Ora, se ele armazenar em idade, eu preciso eventualmente imprimir a idade desse usuário. Então eu vou fazer o segundo formato que eu havia falado com vocês, do printf. Então eu vou fazer o printf e eu vou falar para o usuário, sua idade digitada é, vou colocar um espaço, fechar aspas, veja, o formato é o mesmo da mensagem anterior, só que nesse momento eu quero imprimir o conteúdo da minha variável. Então, antes de fechar as minhas aspas, de novo eu passo o formato da minha variável, do mesmo formato que eu utilizei no scanf. Então, se eu utilizei o scanf, no scanf eu utilizei o %D para ler uma variável inteira, o mesmo %D será utilizado para imprimir essa variável inteira. Então, eu escrevo lá %D, e eu digo que, então, nessa posição, onde eu coloquei o %D, é onde eu vou querer imprimir quem? A minha variável idade. Então, eu escrevo aqui o nome da minha variável. Fecho parênteses, ponto e vírgula, e compilo o meu programa. Então, olha só, nesse momento, o meu programa para a execução, né? Qual a sua idade, ou seja, ele executou a linha 5 do nosso código, né? Printf, qual a sua idade, e ele está nesse momento aqui no scanf, ou seja, ele está aguardando uma leitura via teclado. Eu vou digitar aqui a minha idade, digitei lá 35, quando eu pressionar o Enter, esse valor digitado será armazenado, então, dentro da variável idade e, posteriormente, ele será impresso novamente na tela, né? Então, pressiono aqui o Enter e vocês podem observar aqui na linha de baixo que ele vai aparecer aqui, olha. A idade digitada é 35. Como que esse 35 foi impresso aqui? Ele foi impresso porque dentro do escopo da função printf, eu disse através do %D que nessa posição seria impressa, então, uma variável inteira e a variável inteira a ser impressa seria a variável idade, tá? Então, está aí o escopo da função printf e scanf. Há outros elementos que nós podemos utilizar, né? Então, quando eu crio uma variável, eu poderia, então, agora criar uma variável do tipo caractere. Então, eu vou criar o caractere, vou chamar de sexo, ok? E eu vou perguntar agora para o meu usuário, além de sua idade, eu vou perguntar também, num comando diferente, eu vou perguntar, informe o seu sexo. Então, informe o seu sexo. E vou colocar aqui F para feminino e M para masculino.
fecho aspas, fecho parênteses, ponto e vírgula, e vou colocar aqui no final, dois pontos, um espacinho para ele digitar. O que eu fiz aqui? Essa variável que eu acabei de criar, chamada sexo, que ela é do tipo caractere, ela vai aceitar a leitura de um único caractere. Então, por isso aqui no meu comando eu disse, ó, informe o seu sexo, F para feminino e M para masculino. Se eu quisesse uma palavra, eu teria que declarar essa variável de outra maneira, que será o nosso próximo exemplo. Por hora, nós vamos trabalhar apenas com um único caractere para sexo. Então, solicitei para o meu usuário que ele digite, então, o seu sexo. Vou fazer, então, qual comando? Novamente, o scanf. Preciso fazer o fluxo de entrada. Fiz o fluxo de saída, preciso fazer o fluxo de entrada. Vou fazer o scanf, abro aspas, vou indicar ao scanf qual é o tipo de dado que eu estou lendo. Eu estou lendo, então, um caractere. Para ler caracteres, eu faço, então, %C. %C me permite, então, ler caracteres. Fecho aspas, vírgula, indico o endereço da variável, então indico lá endereço de sexo. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Então lá embaixo eu vou manter o comando qual é a sua idade, mantive essa estrutura, e agora eu vou compor um pouco a minha mensagem de saída. Vou falar assim, o sexo informado foi, no lugar, depois do foi, então eu vou indicar o tipo da variável que será impressa, %C, e vou continuar a minha mensagem. E a idade digitada, vou trocar a mensagem aqui por foi, novamente. Então eu tenho aqui, ó, o sexo informado foi %C. Por que %C? %C, eu quero que seja impresso nessa posição uma variável do tipo caractere. E continua a mensagem. E a idade digitada foi %D, porque nessa posição eu quero uma variável do tipo inteira. Então, fecho aspas, termino minha mensagem e começo a passar a lista de variáveis. Então, eu passei. A primeira variável que eu vou imprimir não é mais a idade, é o quê? É o %C. Quem que eu quero imprimir ali? Eu quero a variável sexo, vírgula, aí sim eu quero agora a minha variável idade. Se eu compilar agora o meu programa, vejam, informe o seu sexo, F para feminino e M para masculino. Então eu vou colocar aqui um M masculino, dou um Enter. Informe sua idade, ou qual a sua idade, então 35. Quando eu pressionar o Enter, a mensagem, se nada correr errado, vai aparecer o sexo informado foi M, de masculino, e a idade foi 35. Então nós temos aqui a mensagem de saída, né? A formatação de saída. O sexo informado foi M. Por que esse M apareceu aqui? Esse M apareceu porque ele é o conteúdo da variável sexo. E eu disse que ele deveria ser impresso nessa posição, quando então eu coloquei aqui o %C. Uma outra forma, então, também de construir o printf com outro tipo de dado, eu poderia construir uma string. O que são strings? Meu nome é uma string. É um conjunto de caracteres forma uma string. Lembrando, quando eu criei a variável sexo do tipo char, eu disse que pro compilador, pro programa, ele só vai aceitar um único caractere dentro dessa variável. Se eu preciso de mais caracteres, eu tenho que criar um conjunto de caracteres. Para eu criar isso, eu declaro uma variável do tipo char, também é caractere, vou declarar ela como nome, e eu preciso informar, então, o tamanho dessa variável. Eu vou falar que essa variável, então, tem um tamanho de 10. Tá? Então, se eu compilar isso aqui agora, ele compila, mas não faz mais nada. Ele apresentou, ficou em verdinho aqui, porque eu não estou usando essa variável. Né? Ele apresenta um erro. Deixa eu me ver aqui para mostrar. Olha aqui, tá? Tá dizendo aqui nesse erro que essa variável não está sendo usada. Mas eu tenho uma variável com o nome de nome, que vai armazenar um nome qualquer, e com o tamanho de até 10 caracteres. Tá? Então eu posso armazenar um nome com até 10 caracteres. Então eu vou construir agora a minha função para ler um nome. Então printf, mesma estrutura, mesmo escopo. Vou pedir para o meu usuário informar o nome.
digite o seu nome. 2 pontos, um espacinho na frente aqui, para não ficar tudo junto, ponto e vírgula. Informada a mensagem, preciso construir o scanf. Construo o scanf, abre aspas, vou dizer o tipo de dado que eu estou lendo. Agora eu não estou lendo mais caracteres, eu estou lendo um conjunto de caracteres. Um conjunto de caracteres, então, é uma string. Então, o formato certo agora para que nós possamos fazer isso funcionar é o %s, tá? %s lê strings. Coloco uma vírgula e informo, nesse caso, de forma direta, a variável que eu quero imprimir. Eu não preciso passar, quando eu estou trabalhando com string, eu não preciso passar o endereço onde essa string vai ser armazenada, tá bom? Então eu passo o nome da minha variável direto. E lá embaixo agora eu vou trocar a minha mensagem. Vou escrever assim, seu nome é, aí eu vou colocar aqui %s, que é o que eu quero imprimir. Vou colocar um ponto, vou colocar aqui um /n. Esse /n pula uma linha, então eu consigo colocar ele dentro de uma mensagem, ele vai pular uma linha e vai digitar assim para mim, o sexo informado foi, aí eu vou colocar também um /n aqui na frente, depois do sexo, e vou trocar essa mensagem. Eu vou colocar a idade digitada foi. Então lá na frente, quando eu terminei de escrever a minha mensagem, eu preciso passar a minha lista de variáveis. Então eu tenho sexo e idade. Só que antes de sexo e idade eu preciso imprimir o nome. Então eu vou colocar aqui nome, vírgula, então sexo, vírgula, idade. E agora eu posso compilar o meu programa. Então ele pede lá, olha, digite o seu nome. Então eu vou digitar o meu nome. Rafael, vamos colocar com letra maiúscula, né? Rafael. Digite o... Opa, teve um erro de buffer aqui. Nós temos um problema com o buffer. Vou colocar a idade, eu vou explicar o que aconteceu aqui. Vou dar um Enter e ele imprimiu aqui, né? O seu nome é Rafael. Esse era o objetivo, tá? Ele pulou o sexo. Por quê? Às vezes dentro do C fica uma sujeira no buffer, fica uma sujeira de memória. Tá? Nem sempre é fácil prever esse tipo de situação. Então, quando acontece isso, nós precisamos utilizar um comando que vai ser um assunto para uma outra aula, né, que nós vamos aprender ainda, que é fazer essa limpeza do buffer do teclado. Então, quando eu pressionei o Enter após o meu nome, ficou uma sujeira na memória. Essa sujeira foi atribuída à minha variável sexo. Então, o sexo pegou essa sujeira da memória. Então, é o que a gente chama de buffer. É onde a gente precisa fazer essa limpeza do buffer. Não previ isso na hora do exemplo, tá? Então, por isso que aconteceu o erro aqui de não pedir o sexo informado. Mas, como aqui nós queríamos demonstrar apenas o salto das linhas, pode ver que eu tenho, então, a mensagem do nome numa linha, a mensagem de sexo em outra linha, a idade em outra linha e a minha string com o meu nome aqui impressa, né? Que foi armazenada dentro da variável nome. Eu espero que tenham entendido, então, as funções printf e scanf. E, para complemento dessa aula, novamente, peguem como bibliografia o curso C Completo e Total. Tá? É esse livrinho aqui, que tem disponível na biblioteca. Tá? Peguem o livro, estudem, e ele vai ter todo o complemento das funções printf e scanf para auxílio nos projetos de vocês. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.